Ah, porque a China só pode ter um filho, porque a China tem um governo controlador. Muito se diz. A minha experiência diz o contrário. Eu vi na China uma qualidade de vida extremamente alta, eu vi pessoas felizes, eu vi praticamente uma cidade sem miséria, sem fome. Quando a gente diz assim, o dólar subiu, é o nosso poder de compra que está caindo. Então, hoje a gente tem um cenário político onde o nosso poder de compra equivale a R$6 em torno ali, está chegando, né? Mas está valendo $1. A minha credibilidade frente ao preço de frete internacional, o frete internacional vai se manter em dólar, padrão internacional, e a minha flutuação de real vai determinar quanto que eu vou ter que pagar. Sempre que o dólar sobe, sempre que o real é desvalorizado, a tendência de fretes é aumentar para o importador. Nós já queríamos ter uma empresa que não fizesse apenas uma atividade específica, mas que nós pudéssemos agregar dentro do cliente de outras maneiras complementares. E cada vez mais a gente tem conquistado isso, cara. Seja no aspecto de comércio exterior, que é a nossa entrega principal, complementar a outras situações, como por exemplo área comercial, enfim, gestão e governança como um todo. A gente teve a oportunidade de contribuir com os nossos clientes complementarmente à nossa atividade fim. Começamos agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócios, empreendedorismo, falamos também de comércio exterior e hoje o nosso tema é justamente sobre Comex. E eu convidei colega de trabalho para falarmos sobre certificações, sobre estratégias, vamos falar sobre desafios que nós enfrentamos no comércio exterior. E ele já veio aqui, já se preparou, já fez diversas anotações, porque o tema é bastante profundo, onde nós vamos tratar sobre esses pilares principais. E convidei meu colega de trabalho, o Epitácio Sandrini, vulgo Pepe, que é Procurement, que é Overseas, que é TLD aqui no Grupo 3S Talks, no Grupo 3S Corp. Eu estou ainda em dúvida em qual idioma que eu vou conversar com o Pepe, porque ele tem um repertório bastante vasto aí. Então, Pepe, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite aí de falar com a gente. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Não vai ser necessário distribuir um curso para falar meu cargo. Tá bom. Tá? Procurement tá bom. Ok. E vamos lá, que eu puder simplificar e explicar para o pessoal conseguir entender de forma mais fácil e melhor, a gente tá aqui para isso. Muito bem. Então explica um pouquinho quais são as atribuições, quais são as funções desses termos tão pomposos aí que eu trouxe de Overseas, Procurement, TLD. Bom, o Procurement e o Overseas, eles são os profissionais focados em visualização de oportunidades internacionais, juntamente com o TLD, que seria o desenvolvedor de negócios internacionais na frente do exterior, né? Quando a gente fala de logística internacional, a gente vai ter um contratante de frete no país para um fornecedor de frete no exterior. O Procurement, ele é responsável pela gestão de contratos, gestão de serviços dos fornecedores no exterior, e o Overseas ele vai fazer o macro, possibilitando que esse mesmo fornecedor de serviços seja visto como um potencial cliente, onde a gente consiga desenvolver formas e serviços que podem ser oferecidos para ele e que ele possa fechar o frete da mesma forma que nós fechamos aqui com ele, e ele possa fechar conosco lá de fora para os clientes internos lá, que é a função do TLD. Então a gente tem uma junção de múltiplas funções com o mesmo viés, né? Desenvolver, ter qualidade nos serviços e certificados dos agentes no exterior que nos representam, carregam a nossa marca, e fazer com que eles também nos vejam como um potencial fornecedor para eles, além de serem somente os nossos fornecedores. Por uma relação ganha-ganha. Entendi. Então, basicamente, para que a nossa audiência também possa acompanhar, no trabalho da logística internacional, que é onde tu atua, eu quero saber um pouco do teu background, como tu chegou até aqui, quais foram os passos que tu cumpristes, né? Mas num processo de logística internacional, onde vamos pensar no processo marítimo, né? Então nós temos um box onde nós armazenamos os produtos, que são os containers. Existe uma companhia marítima que é proprietária desses equipamentos e os agentes de carga, que são os freight forwarders, que colocam demanda
dos clientes em cima dos armadores ou aos armadores. Bom, vamos colocar em linhas gerais, de uma maneira bastante didática, o trabalho que um agente de cargas, que um freight forwarder executa e quem são aí os principais intervenientes nesse processo. Bom, então a gente vai seguir do princípio. Eu tenho um cliente, no caso no Brasil, que quer comprar um produto da China. Vou usar, a grosso modo, o nosso mercado principal de exportação mundial. Tá. Então eu tenho uma empresa brasileira que quer comprar produtos da China e eles vão ter que fazer com que, mesmo tendo contato, já tendo feito ali um outsourcing, vendo de onde vêm esses produtos, como que esse produto ele vai chegar. Então eu vou fazer uma contratação de frete com o agente de carga na origem e no destino e alinhar isso. A gente tem a presença do armador, que é o dono do navio, dono dos equipamentos, e ele vai fazer como se fosse um aluguel desse equipamento para o agente de carga. Tá. Então a gente vai ter o serviço de coleta do equipamento, a gente vai até o porto, coleta o container vazio, leva até a planta fabril do exportador, faz a estufagem, o carregamento, a paletização, as adequações, faz a lacragem do container, passa pelos órgãos anuentes do país responsável, no caso seria a China, pronto para exportação, entrega no porto, é carregado no navio. Temos ali os hubs e rotas que o navio vai cumprir de acordo com as escalas do próprio armador. Chegando no porto brasileiro, a gente vai ter o processo inverso, onde a gente vai ter a descarregamento, a liberação dos órgãos anuentes, Receita Federal, enfim, os órgãos responsáveis, se tiver alguma licença de importação. De lá, o agente de carga vai contratar um segundo frete, onde do armador a gente vai fazer a coleta do equipamento com a mercadoria cheia, entrega para o importador, faz a desova do container, descarrega na planta e devolve o container vazio para o armador. Então esse processo todo é o de logística internacional que tem diversas etapas, tanto na origem quanto no destino, E aí tu está exemplificando a partir de um processo de importação marítima em que o cliente final utilizou de um container full, cheio para ele. Sim. Isso vale também para uma carga consolidada, isso vale também para uma carga aérea. Coloca também aí o panorama geral. A gente vai ter algumas modificações quando a gente fala de carga fracionada ou carga consolidada, onde a gente vai ter uma outra parte envolvida que é o consolidador de cargas. Então, o agente de cargas ele vai contratar um NVO, que é o responsável pelo aluguel do equipamento, do container cheio, e ali dentro ele vai consolidar cargas de vários exportadores, de vários importadores, colocar no mesmo container. Dessa carga ele vai para um hub de distribuição, de lá existe a possibilidade de desovar e remanejar, porque um importador pode ser de um país e outro de outro. Como pode se manter mesma origem, mesmo destino, ele segue a viagem, chegando no destino. Ao chegar no porto e fazer a desova, vai ser feita a segregação de carga, onde a gente vai distribuir dentro dos importadores. O NVO ele vai fazer então a desconsolidação, ele consolidou toda a carga em um container, ele desconsolida a carga em diversos importadores, são os lotes de carga, e aí ela é feita a distribuição da mesma forma. Essa desconsolidação é a separação de cargas fisicamente e documentalmente, porque existe um documento único para aquele container. Sim. E existem diversos importadores, porque o importador aqui ele consolida, ele pega uma fração, ele paga por uma fração desse frete, ele consolida a carga com outros importadores. Então, quando o container chega no Brasil, essa mercadoria é desovada, tira-se a mercadoria, todas as mercadorias, e aí cada mercadoria para cada importador tem um jogo de documentos específico, e isso é apresentado à Receita Federal posteriormente no ato do desembaraço aduaneiro. Sim, e então a gente precisa que o NVO ele tenha certificações e ele tenha o comprometimento e as licenças da Receita Federal, tanto no caso do Brasil ou do órgão responsável no país de origem, para que ele possa fazer essa consolidação de carga e se responsabilize junto à parte documental de que não vai ser feita troca de carga e de que não existe alguma carga não declarada ou fraudulenta, enfim, no meio da consolidação de carga, porque ele é o responsável pelo container cheio. Maravilhoso. Então, isso falando do marítimo, ou o container é todo reservado para mim, ou eu pego uma parte desse container e aloco a minha mercadoria, sendo importador, aloco a minha mercadoria junto com outros importadores e faço o melhor aproveitamento e pago aquela fração daquele container. E como é que funciona no aéreo?
No mercado aéreo, eu vou tratar o avião em si como um container. Então, eu vou fazer o afretamento da carga, né? Normalmente é somente fracionado, então eu vou fretar uma parte do avião e vou fazer uma alocação de carga dentro dele. Existem N tipos de contratos, onde a gente pode ter também uma consolidação de carga por parte do agente de cargas, onde a gente busca uma melhor compra. Então, a gente vai buscar clientes que tenham a mesma origem, mesmo destino, e conseguir trabalhar isso de uma forma mais agressiva junto à companhia para a compra do frete e depois, né, repassar ao cliente. Como também existem peças que têm alguma demanda especial, não podem ser tombadas, não podem ser empilhadas, mercadorias sensíveis que precisam justamente do frete aéreo. E nesse caso é feito diretamente com a companhia para ter um cuidado mais especial, onde a gente tem uma alocação de espaço reservado dentro da aeronave para que aquela carga ela seja tratada com mais cuidado. Entendi. Muito bom. Então, acho que ficou, em linhas gerais, ficou bastante claro as diferenciações entre um marítimo e um aéreo. Dentro do marítimo, um full container cheio, reservado, e um LCL, que é a fração, que é a consolidação de cargas. Pepe, eu brinquei no início aqui em qual idioma que nós falaríamos, porque tu tem uma vasta trajetória no comércio exterior e um nível de aprofundamento bastante grande em idiomas. Então, eu quero usar também da tua trajetória para motivar profissionais que queiram entrar no comércio exterior. Então, eu quero falar um pouco sobre a tua trajetória em específico dentro do comércio exterior e aquilo que tu fizesses também nas diversas viagens e o tempo que tu morou fora do Brasil também. Mas antes disso, tu explicou sobre as atividades, né, de procurement, de overseas, de TLD, e eu gostaria que fosse um pouquinho mais além para colocar para a nossa audiência, talvez aí para os profissionais que estão estudando comércio exterior, que têm nos acompanhado, as diferenças também do trabalho que hoje tu executa para o trabalho que tu executava como pricing e aonde vai esse trabalho de TLD, de pricing, inside sales. Então coloca um pouquinho as linhas de atuação e as atividades executadas por esse profissional. Bom, então quando a gente vai falar do agente de carga, do serviço de agenciamento de cargas, né, internamente a gente vai ter o responsável pela compra do frete com o fornecedor, com o agente de cargas também, mesma função no país de origem, que vai fornecer o serviço, e esse profissional ele é o pricing. Então o pricing ele vai entrar em contato, passando o detalhamento de cargas, as especificações, como essa carga tem que ser manuseada, como essa carga ela precisa ser tratada, né, o tipo de carga, documentação, onde vai ser feita uma conferência e ele vai fazer a contratação do frete. Mas para chegar no cliente, a gente vai precisar que o nosso, né, o comercial em si já tem esse trabalho e aí a gente tem uma linha de comercial interno, que é o Inside Sales, onde ele vai fazer a primeira conferência de documentação, onde ele vai receber a demanda de fato do cliente com todas as especificações, toda a documentação, se a carga ela é perigosa, se ela já tem as anuências, né, todas as especificidades de carga, temperatura controlada, quais são as temperaturas, as consequências de a temperatura oscilar, consequência de algum manuseio errado, de algum contato, de alguma contaminação. Então ele fica responsável por todo o zelo para que o processo ele ocorra de uma forma contínua e sem nenhum tipo de complicação para o cliente. Chegou a demanda, enfim, do Inside Sales, ela vai para o pricing, para a contratação do frete de fato, né? São cotadas opções, são vistas possibilidades de embarque, rotas. Essa análise ela é feita junto ao Inside Sales que vai ofertar para o cliente. A gente sempre diz que nós não decidimos o frete, quem decide é o cliente, nós damos opções, né? Possibilidades e aconselhamos na melhor possibilidade que nós visualizamos para aquela carga como especialistas. Se o cliente quiser optar por alguma outra, porque ele sempre fez de alguma forma diferente, porque é mais usual, porque ele vê como melhor para o negócio dele, a escolha é sempre do cliente, né? Então, o nosso time de pricing ele vai analisar opções, analisar oportunidades e melhorias, né, como uma solução para o cliente, e vai ofertar as possibilidades para o Inside Sales formalizar e dar essas possibilidades para o cliente. Uma vez aceito, a gente passa para a parte operacional. Porém, antes desse trabalho, feito de forma paralela,
é o serviço de procurement, onde a gente vai fazer os contatos com os agentes no exterior, vai verificar a qualificação deles, vai verificar como eles trabalham, o modo como é trabalhado, se eles têm qualidade de serviço, porque eu não consigo entregar a minha imagem, a minha reputação, a minha qualidade de serviço aqui para uma pessoa que não vai ter o mesmo nível de excelência no exterior. Então eu preciso me certificar de que o meu cliente ele é tratado com a mesma prioridade, com a mesma qualidade no Brasil, vai ser tratado dessa mesma forma no exterior. Maravilhoso. Então tá. Antes tu falou sobre, eu quero explorar um pouquinho, porque talvez fique meio nebulosa esse entendimento por parte de quem está começando no Comex, ou mesmo até profissionais que já estão há mais tempo, mas que não compreendem tanto as relações com as companhias marítimas e como elas comandam, aspas, o espetáculo, porque nós estamos aí nas mãos de poucos players, né? São poucos os armadores. E se não bastasse, a menor oferta, diante disso, começaram a se estabelecer mais as joints, né, entre as companhias para aumentar volume, enfim, e rentabilidade. Explica um pouco como é que tem sido essas alianças estratégicas entre as companhias marítimas e como o importador fica refém, né, entre aspas, dos armadores. Hoje a gente tem praticamente pouquíssimos armadores, pouquíssimas companhias marítimas que trazem cargas para o Brasil, subsidiárias sempre dos mesmos grupos, então a gente está falando aí de 5, 6 grandes grupos detentores de toda a logística mundial que circula aí por águas internacionais, né? Então a gente vai ter um excelente exemplo disso é a MSC e a Maersk. Hoje são aí 2 grandes players que dominam o mercado e não bastassem serem as 2 maiores, estavam com um contrato de joint, onde eles juntos decidiam todas as diretrizes, a maioria das diretrizes do frete. Né? Temos aí questões de interesse corporativo, então, né, sempre a gente tem muita flutuação. Agora temos aí o surgimento do Joint Gemini, onde a gente tem uma troca, a Maersk deixa de se aliar com a MSC, troca para fazer aliança com a Hapag. Então, as empresas elas sempre vão se alinhando e, da mesma forma, trocando alianças de acordo com seus interesses para crescimento, mas a gente tem pouquíssimas opções sempre para conseguir trazer as cargas. Porque por mais que a companhia X tenha 5 mil containers disponíveis para vir para o Brasil, ela tem essa capacidade já distribuída entre outras companhias, porque a gente fala dos mesmos players há anos no mercado e entre eles existe diversos acordos de espaço, compartilhamento, e esses acordos eles sobressaem qualquer cliente, qualquer demanda. Boa. Então, deixa eu te ouvir aqui na tua trajetória. Esses tempos nós estávamos falando, eu e tu, em reunião, e aí tu me disse, pô, cara, com 17, 18 anos eu fui não sei para onde, não quero antecipar aqui etapas, depois eu voltei e fui estudar fora, e aí eu tive capacidade, eu tive aí oportunidade e competência de aprender diversos idiomas. Então, conta um pouco da tua trajetória, vamos lá do início, porque tem muita gente que se espelha, e certamente tu pode ser modelo para muitos. Bom, eu venho de uma família do interior, né, uma família que sempre teve empresa, sempre teve negócios, vem agronegócios de uma parte, outra parte para indústria e comércio. Então eu sempre gostei muito dessa parte negocial, essa parte de comunicação, de ver o jogo do dinheiro, da negociação, uma pichinchada que vai desde o comércio básico até grandes corporações. Relações são feitas de pessoas, as pessoas têm interesses. Alguém quer receber, alguém quer vender, então a gente vai sempre procurar um meio termo que todo mundo sai feliz. Uma boa negociação onde todos saem felizes. Se alguém sai triste, não foi uma boa negociação. Isso aí. Com 12, 13 anos, eu sonhava com a carreira diplomática, decidi que ia virar diplomata e fui atrás de intercâmbios que, né, me possibilitassem aumentar a minha qualificação para a carreira diplomática, porque eu via num grande sonho do mundo ideal, né, do adolescente, onde vou viajar pelo mundo inteiro,
vou receber para isso, Uhum. né? Então vai ser um mundo ideal. Isso. Com 14 anos eu fui para a China, né? Então eu conheci uma empresa que me possibilitou viagens, né? Uma grande amiga da família, na época era diretora. Conversei com ela, queria ali Estados Unidos, Canadá, e ela assim, por que não algo diferente? Por que não voltar os olhos para a China, para a Índia, para a Malásia, para países não usuais para a nossa cultura, Uhum. e que tem uma cultura riquíssima, milenar, que pode agregar, que tem negociações hoje, dominam o mercado com produtos, serviços e variedades das nuances culturais. Então, com 14 anos, eu decidi, fui para a China, fiquei 1 ano, né, tive ali uma adaptação cultural, adolescente, né, ainda em escola, um aproveitamento alto em escola, voltei para o Brasil, fui convidado pelo governo chinês para mais 1 ano de intercâmbio na China, voltei, né, regularizei a minha escola aqui, voltei, fiquei mais 1 ano lá, voltei para o Brasil, fiquei, né, adequei meu estudo, concluí meu ensino médio, e vamos para uma cidade grande, né? Um menino do interior, quero ir para uma cidade grande, Balneário Camboriú, a cidade dos arranha-céus. Tá, mas 2 anos de China. 2 anos de China. E aí tu conseguiu aprender bem o idioma. Quais foram as capacidades técnicas que tu teve que desenvolver para aprender mandarim? E como é que foi esse processo de adaptação à cultura quando eu tinha aí 14, 15, 16 anos? E eu acho que uma coisa que facilitou muito é a visão de que não existe um certo e um errado quando a gente fala de cultura. Existem modos de vida diferentes do que a gente está acostumado. E então eu fui com uma mente aberta. Vou ver o que é o mundo da China. Ah, porque a China só pode ter um filho, porque a China tem um governo controlador. Muito se diz. A minha experiência diz o contrário. Uhum. Eu vi na China uma qualidade de vida extremamente alta, eu vi pessoas felizes, eu vi, né, praticamente uma cidade sem miséria, sem fome, eu vi Qual foi a cidade? oportunidades de negócio. Eu fiquei 1 ano em Wuhu, é uma cidade não muito grande, fica próximo a Anhui. Quem não conhece, Anhui é a capital do sul, ela fica a mais ou menos 200 km de Xangai, ali na região central da China. E no 2º ano eu fiquei em Harbin, que é a capital da província de Heilongjiang, no norte da China, pertinho da Sibéria, 6 meses abaixo de zero, temperatura um pouquinho diferente do Brasil. Forte. E aí? Lá eu fiz bastante cursos diversos, né? Alguns focados na língua, porém eu sempre tive muita facilidade na língua por estar lá, eu sabia que era algo que eu ia agregar de toda forma, então eu foquei em coisas que não teriam como eu estudar no Brasil. Fiz aula Kung Fu, fiz aula de pintura, fiz aula de piano, fiz aula de flauta chinesa, fiz aula de bandolim chinês, fiz aula de performance teatral e coisas aleatórias que só tem lá. Só tem lá, eu vou aproveitar o máximo da cultura local. Que interessante. Essa visão estratégica que eu tenho que aproveitar o máximo daquilo que eu posso no período que eu estou por aqui. Não é uma visão que todos teriam, né, como padrão. É porque eu fico pensando, né, e isso começou muito cedo pelos meus avós, enfim, que viajaram muito, né, já vem de uma família com viés de olhar empresário, de investimento. A minha avó participou muito da minha criação e ela sempre disse, sempre que eu estiver num lugar, eu tenho que ver o que esse lugar pode agregar para mim, que outro lugar não vai agregar. Então, se eu estou em casa, eu estou habituado com o que está acontecendo na minha casa, aquilo ali, ficar em casa não vai me agregar. Se eu vou ao centro da cidade, o que o centro da cidade tem de diferente da minha casa? Se eu vou para uma outra cidade, o que essa cidade tem de diferente da minha cidade? Legal. Um outro estado, um outro país, uma outra cultura, uma outra convivência. Então, é uma esponja. Eu aprendi a ser uma esponja. Eu vou absorver o máximo que o ambiente onde eu estou consegue me proporcionar e as pessoas que eu estou conseguem me proporcionar. E entra um pouco da seletividade. Sim. Quando a gente aprende a ser uma esponja onde a gente absorve onde a gente está, a gente vai para ambientes que tendem a nos agregar mais. Eu não vou ficar num ambiente que as pessoas não vão me agregar tanto quanto uma outra possibilidade. Maravilha. Que bom.
E aí, aprendeu o idioma? Aprendi o idioma. Muito difícil. Muito difícil. Eu aprendi o idioma na garra, assim. Eu fui sem saber falar, eu fiz cursos aqui no Brasil em torno de 1 ano, mais ou menos, antes de ir, e fui sem saber falar. Eu aprendi a ouvir no Brasil. Tá. Quando a gente fala de cultura chinesa em específico, de linguagem chinesa, a gente tem uma nuance de linguística diferente das línguas neolatinas. Então, quando a gente fala português, inglês, são línguas que elas se baseiam num alfabeto. Então, eu tenho a fonética transcrita num papel. Quando eu falo de cultura asiática, eu tenho a significação escrita num papel. Então, eu olho para um caractere, posso não saber como pronunciá-lo, porém eu vou identificar o que ele significa. Tá. Se eu olho para uma palavra em francês, em alemão, eu posso não saber o que ela significa, mas eu vou saber como ela se pronuncia. Certo. Então, a diferença ela da nuance linguística é nós transcrevemos o que falamos e eles transcrevem o que significam as palavras. Então, esse foi o primeiro choque e a gente, na cultura, né, oriental geral, o japonês, o chinês, o coreano também compartilha, a gente tem tons de fala. Então, a entonação da fala determina o significado da palavra. Então, eu tenho o mesmo caractere, a mesma sílaba, né? E essa sílaba, em diferentes pronúncias, em diferente pronunciação, tem significados completamente diferentes. O clássico, tradicional, ma, em chinês. Ma, sem tom, sem fala, é um questionamento adicionado no final de uma frase para indicar justamente um questionamento. Ma, muda o significado. Ma significa cavalo. Ma significa bravo. Então, a gente tem nuances de pronúncia que alteram completamente o significado do caractere. E aí exigiu bastante estudo e aperfeiçoamento lá na China e essa capacidade que eu digo sempre que é dedicação. Dedicação. Porque se tu estuda, se tu se esforça sem se dedicar para aquilo, não adianta. Tu precisa ter um foco, uma determinação e dedicação. Qualquer coisa que tu quer construir, por mais difícil que seja, se tu tens determinação, tu consegue fazer. Vai dar um corte isso aí. Muito bom. E aí depois tu voltou para o Brasil? Depois eu voltei para o Brasil, finalizei meu ensino médio, vim para Balneário Camboriú, eu entrei na Univale para cursar Relações Internacionais. Durante a trajetória eu migrei para outros cursos, fui para Direito, fiz 4 semestres de Direito, fui para Jornalismo, não deu certo no primeiro semestre e desisti, fui para Psicologia, fiz 2 semestres, desisti também, vi que não é para mim, voltei para Relações Internacionais, fui migrando, fazendo outros cursos, e na faculdade eu acabei tendo uma oportunidade de fazer um estágio junto à ONU, com a ESEC na época, e fui pro Egito. E aí eu morei 1 ano no Egito para tentar fazer esse trabalho mais próximo à ONU, de serviço voluntário, ajudar famílias necessitadas, ajudar a questão do meio ambiente, que no Oriente Médio acaba sendo um pouco esquecido, ajudar refugiados de guerra, que tem muito lá. E fiquei praticamente 3 meses dedicado aos projetos, por algumas insatisfações internas em questão burocrática, em questão regulamentatória de funcionalidade, eu acabei me desligando do programa, porém já estava com um espaço, né, reservado para um tempo sabático na minha carreira e me dediquei a conhecer mais pessoas, conheci muita gente do corpo diplomático internacional que estava nas missões do Egito, aproveitei essa ponte que eu tive. De lá fui para a Europa, fiquei um tempo também viajando, conhecendo nuances de cultura, fiquei 1 mês e meio na Grécia, 1 mês e meio na Itália, voltei para o Egito, fiquei mais um pouco me dedicando à cultura árabe, tentei aprender árabe, não deu muito certo, é uma língua que ela movimenta uma parte diferente do cérebro, então eu sempre tive muita facilidade para a linguística. E o árabe, ele é processado, né, fisicamente no lado da matemática. Então, para aprender, para a gente treinar, foi um pouquinho mais complicado. Mas eu sempre analiso a questão cultural, sempre fui apaixonado por antropologia, né, negociações onde eu me encontrei, eu saí desse mundo de diplomacia, de governo,
e fui para o prático do dia a dia, né? 90% das nossas relações são feitas entre pessoas e não entre corporações e governos. Então, eu sempre gostei dessa parte antropológica porque as culturas determinam como as negociações são feitas, né? Na China, eu tenho a simbologia de uma mão que significam os 10, né, os 10 dígitos primordiais da contabilidade, ali do 0 a 9, e eu consigo fazer eles com uma mão, então as negociações muitas vezes são feitas numa mão só, justamente para outras pessoas não verem, não sentirem, para ter um sigilo de informação, para uma negociação ser exclusiva entre as duas partes, e a outra pessoa tem uma negociação só dela, então se vira cada um com a sua. No Egito isso é muito presente, a cultura árabe ela é 100% negociação, né? Tem um preço para ti, tem um preço para ti, tem um preço para ti. Se eu olhar para ti e acho que tu consegue pagar 10 mil, eu vou tentar te cobrar 10 mil. Se eu olhar para ele e achar que ele só consegue pagar 10 pila, ele vai pagar 10 pila. Então a gente vai vendo como funciona a negociação de fato, assim, a gente vai pro cru, né? E nuances culturais onde eu consigo ver a cultura local, porque se eu vou falar árabe, para negociação eu aprendi. Mexe no bolso, a gente se movimenta um pouco mais rápido. Meu cérebro conseguiu assimilar. Então, para negociação, eu conseguia negociar em árabe. Não consigo falar árabe, mas eu conseguia negociar em árabe. Então, a gente consegue ver como a cultura, como a linguística, ela influencia as negociações. Isso em todos os âmbitos, né? Seja quando tu vai no mercado, seja quando tu vai comprar uma peça de roupa, seja quando tu vai procurar um emprego, seja quando tu vai te vender para o mercado. Então, a tua postura, a tua linguística, o modo como tu se apresenta, o modo como tu consegue ler o teu interlocutor, ele vai influenciar como a tua negociação ela vai seguir. Então, é justamente nesse nicho onde eu decidi me especializar, onde eu decidi fazer mais curso, onde eu decidi seguir a minha trajetória. Então, para o overseas, para o TLD, para o procurement, onde eu vou lidar com diferentes culturas, diferentes nuances, e eu quero ser ouvido, eu quero ser visto como uma possibilidade de negócio, ser visto como uma possibilidade de ganha-ganha, um parceiro e não somente um cliente ou fornecedor, né? Eu preciso que seja feita essa construção de relacionamento baseado em cultura, baseado em respeito mútuo, baseado em trazer e fazer com que a outra parte entenda como é a minha cultura da mesma forma que eu tento entender como é feita a cultura dele, como é feito o negócio na origem dele, como é feito o negócio na minha origem, né? É o entendimento linguístico. Boa. E aí, transportando agora para a função efetiva, para a gente falar um pouco sobre Comex, e tu falou antes sobre as diretrizes do frete. Então, eu anotei aqui, porque a gente recebe dois questionamentos, a gente recebe muitos questionamentos no nosso dia a dia, evidentemente. Mas dois talvez sejam aí os norteadores, né? Para onde vai o dólar e para onde vai o frete internacional? Então eu vou te fazer essa pergunta, né? Diante das diretrizes que as companhias marítimas têm se posicionado, nós temos um comitê aqui internamente, tu faz parte disso, onde nós construímos os nossos forecasts, né, os nossos boletins, nós trazemos um pouco daquilo que nós estamos vivendo e das expectativas que são repassadas pelas companhias marítimas, pelos nossos parceiros estratégicos. Nós fazemos parte aí de alguns grupos de network que nós vamos também falar aqui. Mas eu queria saber de ti, em linhas gerais, para onde está indo o frete internacional e o que os importadores, de que forma os importadores podem se preparar para essas movimentações, se sobe, se desce, para onde vai? Bom, vou falar primeiro do dólar, né? Opa, tu vai falar do dólar? Vou falar primeiro do dólar, flutuação cambial, porque é uma zona um pouco mais previsível. Tá bom. Então, sempre que a gente tem uma alteração política muito forte, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, né, a gente vai ter uma flutuação do valor do real. A gente sempre diz a flutuação do dólar, mas quem flutua é o real em relação ao dólar. Então, moeda internacional ela vai se manter e a gente tem o poder de compra dela, que ele pode flutuar, mas a gente sempre vai falar do poder de compra do real. Então, é quanto que vale a minha moeda, né? Quanto que está valendo o real em relação ao dólar. Quando a gente diz assim, o dólar subiu, é o nosso poder de compra que está caindo. Então, hoje a gente tem um cenário político onde o nosso poder de compra equivale a R$6 em torno ali, está chegando, né? Mas está valendo $1.
Então, a minha credibilidade frente ao preço de frete internacional, o frete internacional vai se manter em dólar, padrão internacional, e a minha flutuação de real vai determinar quanto que eu vou ter que pagar. Sempre que o dólar sobe, sempre que o real é desvalorizado, a tendência de fretes é aumentar para o importador. Porque eu vou ter que tirar mais reais do meu bolso para comprar um produto em dólar, né? O serviço de frete, ele é estagnado em dólar, então eu vou ter que tirar mais reais do meu bolso para comprar um serviço feito em dólar. E quando a gente tem umas tendências de aumento, tendências de protecionismo agora americano com o Trump ganhando as eleições, a gente sabe que ele tem um viés de mercado de protecionismo, de querer que as empresas americanas elas tenham essa proteção, esse cerceamento do governo, onde elas tenham mais estabilidade. Então, os impostos China vão subir, os impostos da América Latina vão subir, e a gente está falando da maior economia mundial, onde tem distribuição de compra e venda, onde a gente tem muito dinheiro vindo de lá. Então, eu tenho que preparar o meu mercado para lidar com essas consequências, a partir do momento que ele vai assumir o governo. Já temos as flutuações, já temos o real sendo desvalorizado frente, ao Trump tendo ganho, e o frete ele vai acompanhar essa mesma linha tênue. A gente sabe que os Estados Unidos vai importar menos, porque as empresas americanas vão ficar mais competitivas internamente aos produtos asiáticos. Esses produtos asiáticos eles têm que ser escoados para algum lugar. Então, vai ser muita coisa escoada para a Europa, muita coisa escoada para o Brasil. A tendência das mercadorias é ter uma leve redução de valor, porém o frete, a tendência dele é aumentar, porque o serviço continua sendo em dólar e a minha moeda perde o valor de compra. Entendi. Então, essa é a perspectiva. Isso tem flutuações que acontecem ao longo do ano, prévio feriado chinês, peak season. Quais são as outras interferências que ao longo do ano impactam no frete internacional e que gera essas grandes flutuações que num dado momento um container custa $2.000, no outro momento o mesmo container na mesma rota custa $12.000? A gente tem os eventos geopolíticos mundiais, né? Vou trazer aí o exemplo da pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo, onde eu tive os serviços cortados, as relações, onde criou-se uma insegurança internacional. Então, os fretes dispararam, somente mercadorias de extrema necessidade, luvas, enfim, e a gente teve essa seleção e bipolaridade de frete, onde o marítimo e o aéreo se distanciaram muito. Tá. O mercado vem se regularizando, já tivemos níveis pré-pandêmicos reestabelecidos e em crescimento. Então, hoje, se a gente olhar para o mercado, ele já está reestabelecido, porém, as flutuações geopolíticas ainda seguem sendo o maior determinante de flutuação de dólar. Eu tive um conflito no Mar Vermelho e, com ele, a impossibilidade de grandes navios atravessarem o Canal de Suez. Uhum. O que isso impacta para o Brasil? Nessa distância. Isso. As rotas principais dos produtos que saem da China cruzavam o Canal de Suez para a Europa e da Europa viriam para o Brasil. Hoje, eu preciso que seja feita uma rota que não passe pelo Canal de Suez, eu não vou poder cruzar o Mediterrâneo. A minha mercadoria ela vai sair da China, vai cruzar a Ásia, vai descer a África, passar pelo Cabo da Boa Esperança, passar por uma região de piratas, vai ir até a Europa, onde a gente tem um hub e redistribuição. De lá, a gente vem para o Brasil. É que tem gente que não acredita. Tem pirata? Tem pirata. Infelizmente, hoje ainda temos pirataria no mundo. Os saqueadores, e aí os navios são saqueados. Então aí quando a gente vai falar de frete marítimo, nesse caso, a gente tem um aumento do seguro, porque o armador não vai colocar o seu navio em água sem um seguro. Uhum. A gente vai ter um aumento do custo, porque a rota ela ficou maior, um aumento do combustível. Na mesma vertente, a gente tem uma cada vez crescente e acho que justa cobrança por diminuição de emissão de carbono, licenças ambientais, Então isso gera um custo, um investimento de adequação, onde a gente sai de uma cultura com combustíveis fósseis, que são os movimentadores de navios, e a gente tem que ter um novo investimento, são novos navios, são novas possibilidades tecnológicas. Então a gente tem aí um grande mercado se movimentando, juntamente já com essa mudança de rota que alterou completamente. Então a gente teve umas rotas que de 30 dias passaram para 60, 90 dias, dependendo de escalas do armador.
acúmulos geopolíticos, uma greve num porto, teve a greve dos Estados Unidos, impactou porque todas as cargas que sairiam de lá migraram para o aéreo e, em consequência, um acúmulo de navios, filas, backlogs e tudo que acontece no mundo gera impactos para a logística. A gente teve uma greve em Bangladesh, trancou, teve uma paralisações e trancaram portos, as cargas que passavam da China por lá também ficaram paradas, tivemos atraso para o Brasil, oferta e demanda determina preço. Então, quanto maior a oferta de espaço, menor o custo do frete. Quanto maior a dificuldade em conseguir espaço, maior o custo de frete. O armador nunca perde. É o único player do mercado que não vai perder, porque ele sabe que com ele são outros 5 competindo, um pequeno acordo de cavalheiros que ninguém vai baixar e se prostituir no mercado, tem pouca oferta, os valores eles só tendem a subir. E aí, quando a gente pensa em tipos de equipamentos, em tipo de container, nós sugerimos em alguns momentos container NOR, exemplo, para que se tiver um acúmulo na China, esse container precisa vir para o Brasil, ele vem, aspas, subsidiado. Mas explica um pouco melhor como a gente fica atento a essas oportunidades ou possibilidades e como também o importador precisa cobrar do seu parceiro estratégico, do seu player aí, fornecedor, esse acompanhamento mais de cunho estratégico, por parte do fornecedor para trazer essas melhores soluções. Bom, se couber, evidentemente. Para a gente falar de equipamento marítimo, dos containers, do equipamento onde a carga ela vai ser alocada de fato dentro do navio, eu vou ter diversos tipos, enfim, os principais hoje eles vão ser o container dry e o container NOR, onde a gente tem a alocação de mercadorias, juntamente com o container reefer. O Brasil ele é um grande exportador de carne, congelados, frios, aves, E a gente tem muita saída de equipamento reefer do Brasil, que vai para a Ásia, que vai para outros mercados com as carnes, com os produtos brasileiros dentro. Esses containers eles precisam voltar para o Brasil. Então, eu exportei, jogar um número aleatório, 500 containers de carne para a China, esse equipamento ele precisa voltar para o Brasil, porque eu vou ter outros 500 equipamentos de carne congelada que vão voltar para a China, um fluxo regular, abastecimento de mercado. Para a volta desses containers, a China não exporta carne para o Brasil. Fazemos o quê? Desligamos o equipamento. NOR, reefer não operante. Então, a gente tem um container reefer pronto para receber uma carga congelada que vem desligado. Então, eu pego uma carga seca, uma carga simples, aloco dentro do container NOR, trago para o Brasil, aproveito um frete que seria morto para o armador, uma oferta de frete mais barato, a capacidade de carga não muda consideravelmente, tem uma flutuação, mas ela não é tão expressiva, então aproveito aquele espaço e venho com um preço menor do que seria um container dry, feito justamente somente para cargas secas. Não serve para todo tipo de produto, máquinas e equipamentos não são adequados, porque tem as canaletas de refrigeração, isso pode danificar o equipamento, pode trazer um prejuízo. E a gente tem a listagem de não só de mercadorias que podem ser danificadas, como que danifiquem o próprio container. Justo. Então, por exemplo, é um container que ele vai receber carne congelada. Eu não posso ter a possibilidade de que esse container seja contaminado, que esse container ele fique impróprio para ser transportado alimento, Querendo ou não, hoje acredito que é o mais criterioso de entrada e saída de qualquer país, porque saúde, todo governo ele tem esse viés voltado para a saúde. Então, eu não vou conseguir colocar em container NOR mercadoria perigosa, mercadoria química, mercadoria explosiva, mercadoria corrosiva, mercadoria com odor forte, que consiga deixar algum lastro químico dentro do container. Então, a possibilidade de entrada de mercadoria dentro do container NOR ela é mais limitada. Muito bem. Então tem que estar muito atento, porque tem algumas possibilidades, a gente comentou de uma delas, que é uma das estratégias que nós utilizamos aqui, para alguns clientes e para alguns tipos de produtos, é bem importante frisar, e nem sempre o container NOR está tão mais competitivo, porque ele tem menor capacidade do que um container dry,
Então tem que fazer custo e isso é a tua especialidade junto com o time que calcula esse tipo de possibilidades e cenários. Porque a gente também tem que ver o nosso fluxo de exportação, o fluxo de entrada de equipamento, né, de disponibilidade de equipamento na origem. Então tem que ver se aquele porto ele tem um estoque de container NOR disponível para ser redistribuído, né, e redirecionado. E hoje a gestão de equipamentos ela é uma divisão interna dos armadores, então o detentor do navio ele sabe onde estão os equipamentos dele e para onde ele quer alocar aqueles equipamentos, quais as rotas que ele vai colocar aquele equipamento. Se ele tiver que colocar o equipamento vazio dentro do navio dele, ele vai colocar, porque ele sabe onde que ele vai ganhar mais, né? Então essa gestão ela fica a critério dos armadores e a gente consegue aproveitar as oportunidades de mercado quando a gente tem boas ofertas em relação aos equipamentos. Boa. Bom, uma das empresas do Grupo 3S Corp, a LeaderLog, ela é uma companhia certificada pela Receita. Nós temos uma certificação OEA. Comenta um pouco sobre a certificação OEA, a importância dela e quais são os benefícios de ser OEA. OEA, então... Principalmente na visão do cliente que utiliza das nossas atividades. OEA ela vai servir para nos certificar como um parceiro confiável da Receita Federal, né? O OEA, então, eu sou um parceiro confiável da Receita Federal. Eu tenho algumas liberações mais rápidas, eu tenho um facilitador burocrático e de custo, né? Porque se eu diminuo a minha burocracia, se eu diminuo a velocidade e agilidade, eu vou diminuir o custo junto como uma consequência. Tá. Então, ao utilizar uma companhia, né, uma empresa certificada OEA, eu tenho... Primeiro, a certeza de que a minha mercadoria está sendo tratada de forma legal, responsável e de acordo com as diretrizes do país. Então, eu não tenho nenhum tipo de risco de fraude, risco de ser colocado, né, alguma mercadoria ilícita, alguma mercadoria que não seja minha. Eu não tenho tantos riscos na minha cadeia logística. Eu não vou ter tanto receio da minha mercadoria ser apreendida. A minha mercadoria ela vai ter facilitadores para ser exportada, as conferências da própria Receita elas já são diminuídas, porque a gente sabe que o próprio operador já tem as certificações, já passa por uma curadoria, já tem alguns processos da minha cadeia logística pré-feitos pela Receita Federal, pré-analisados, né? Pré-analisados. Então eu sei que vai ter uma qualidade de serviços e a confiança do órgão federal, né, que rege as operações internacionais, que é a Receita Federal. Maravilha, isso naquilo que diz respeito à OEA, né? E com relação também aos grupos de network, né? Ano que vem nós vamos estar em Dubai, na principal conferência mundial no nosso setor de logística internacional, e além esses boletins que a gente gera e as relações que nós estabelecemos, elas são fundamentais para que nós tenhamos informação de qualidade e que a gente possa levar essas melhores definições, seja em equipamento, seja em preço de frete internacional, porque o frete impacta em absolutamente tudo, né, ao longo da estruturação de custeio de uma importação. Não é simplesmente uma mudança de $100 de um frete de um competidor, de um player, de um freight forwarder para outro, e sim esses $100 na base de cálculo que vai impactar na armazenagem, nos impostos, ou seja, isso tudo em cadeia gera um reflexo positivo ou negativo, a depender da estruturação de custeio na última linha do produto. Então, a importância de ter um agente de cargas que esteja envolvido em ambientes de network, como nós estamos, e ampliando as nossas participações para 2025 em outros ambientes, é fundamental. Então também, por favor, contextualiza o que é esse envolvimento que nós temos. Bom, hoje, quando a gente trata de networking entre agentes de carga, então a gente vai falar de negócios mútuos, né? Eu vou encontrar parceiros que oferecem o serviço que eu ofereço no meu país de origem em outros serviços. Eu preciso de alguém que me represente, que tenha esse zelo, esse cuidado, essa curadoria de contratantes, né, de fornecedores de serviço,
para garantir uma qualidade, para garantir uma agilidade, para garantir uma resposta. E eu acho que hoje o principal... E garantia financeira. Garantia financeira, a proteção financeira, que é as networkings, isso seria a parte das networkings. Isso. O agente de cargas, ele tem, acho que hoje a responsabilidade maior com o cliente é a transparência e a informação. Porque se eu estou importando, se eu tenho uma fábrica, se eu tenho uma empresa, se eu preciso daquele insumo, eu preciso saber onde esse insumo está, como esse insumo está sendo tratado, quando que ele vai chegar, para mim poder ter a minha organização interna. Eu vou ter um armazém interno me esperando, eu vou contratar um armazém terceiro, eu vou ter um estoque de produtos, eu tenho uma linha fabril, a minha planta não pode parar porque eu preciso, né? Se a minha planta para, eu tenho funcionário, eu tenho gasto com funcionário, eu tenho perda de rentabilidade, eu perco espaço de mercado. Então, eu tenho que pensar na cadeia logística como um todo, onde o meu cliente ele não pode ficar desassistido. As networkings, elas vão ter uma curadoria de qualidade, então não é qualquer agente de carga que pode participar das networkings. Tem um nível de qualificação. Tem um nível de qualificação, além do nível de qualificação, né, uma vez que tu estás dentro da networking, tu não está salvaguardo de qualquer problema, mas tu tem que garantir uma qualidade, porque tu pode sair dela, tu pode perder o teu status de participante, tu pode perder proteção financeira, tu pode perder, enfim, o espaço de atuação ali dentro por ter apresentado um serviço ruim. Então, as networkings, elas vão, né, ao encontro de certificações, né, internas e externas, para garantir que os participantes tenham qualidade, preço, competitividade e clareza no que estão fazendo. Então, eu tenho que ter muita transparência e ética no meu negócio para ser um processo ganha-ganha. Né? A participação, por exemplo, agora na WCA, é de extrema importância, onde eu consigo ter negociações diretas, pontuais, de adaptabilidade de negócios para ambas as partes continuarem ganhando. Muito bom, Pepe. Cara, sabe que essa movimentação que nós fizemos esse ano, né, e a intensificação que daremos a partir de 2025 é justamente um dos principais aí compromissos da 3S sempre foi, e essa ampliação dessa nossa participação, ela justifica todo esse investimento que fazemos, né? Seja numa certificação OEA, seja numa estruturação de ISO para trazer cada vez mais respostas em termos de qualidade para as nossas dinâmicas internas, a gente vem falando sobre isso, não teria, não se justificaria todo esse investimento se a gente não tivesse cada vez mais plugado com o mercado global. Então, estar presente no WCA e estar presente em outras redes de network que nós estaremos a partir de 2025 vai trazer um grau de abrangência para nós ainda maior e vai colocar o patamar da LeaderLog e ainda em outros cenários que nós não estamos. E isso certamente vai trazer respostas muito positivas para toda a nossa carteira de clientes. Vai. Né? A gente está falando, então, em especialização, melhoria contínua dos nossos próprios profissionais, né? Indo de encontro às nossas estratégias de expansão, onde a gente vai ter alguns nichos certificatórios, né, que comprovem a nossa eficiência. Porque quando eu tenho o meu cliente, eu posso trazer ele ao meu escritório para conhecer os meus serviços. Quando eu tenho um parceiro internacional, seja em outro lado do mundo, fica inviável que ele venha acompanhar o processo e a minha qualidade. Eu apresento uma certificação de qualidade que comprova que eu atendo os requisitos, eu tenho um processo interno que tem clareza de todas as funções, mitigação de risco, né? Então, são facilitadores, né, que comprovam e atestam a minha credibilidade, a minha imagem, a minha idoneidade perante o mercado. Eu sou um player sério, eu sou um player que não está aqui para brincar com o meu negócio, eu trato meu cliente com respeito, eu dou prioridade aos meus negócios. Se vocês me derem algum negócio para gerir em nome de vocês, da igual forma, eu estou pronto para fazer isso, né? Eu tenho uma capacidade interna de gestão para atender as demandas né, externas, do mesmo modo que eles nos atendem. Então, eu parto de um cenário onde eu era, né, um agente de pequeno porte, de fazer negócios locais, e começo a me estruturar, né, como um player global,
que está pronto para gerir negócios e ser um fornecedor, além de ser somente um cliente. Então, eu vou me tornar um parceiro realmente. A participação, ela comprova, né, a própria capacidade financeira, né, de investimento, a própria gestão interna de qualidade. Então, eu tenho a credibilidade concreta, né? Eu tenho a solidificação da minha credibilidade, da minha imagem, né, perante o cenário de players globais. E da mesma forma que eu tive que passar por todo esse processo de admissibilidade no grupo, os demais passaram pelo mesmo processo. Ou seja, nós estamos envolvidos com players de primeira linha. Sim. Então, eu tenho, né, subdivisões ou networkings ou nichos voltados, né, para mercados específicos, e eu, né, passei por todo um processo que justifica, que comprova que eu tenho qualidade para estar ali, e eu vou trabalhar com outros agentes que também comprovaram que tem capacidade, que tem, né, capacidade técnica e de qualidade também para estar ali. Eu, né, vou para um patamar ganha-ganha, onde eu tenho uma régua de pré-requisitos mínimos. Se eu não atender, eu caio fora. Muito bom, senhor Pepe. Muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade, por essa aula. Sempre uma satisfação falar contigo, e eu falo isso de coração, porque a gente bate papo aí toda semana, né? Todo dia nós estamos aí conectados e pelos projetos de expansão que a gente tem, nós temos um compromisso muito grande de colocar a nossa companhia em outros patamares, e certamente a gente vai fazer isso ainda mais forte em 2025. No podcast, tu que nos acompanha, tu é um frequente, acompanha aí as nossas gravações, tu sabe que a gente faz uma pergunta final, e eu vou te fazer essa pergunta também. Qual a decisão mais importante que tu tomou e que para te trazer onde tu tá hoje? Aqui nessa grande companhia chamada 300. Não, sacanagem, mas sobre vida. A gente tem que saber onde a gente quer estar para saber onde a gente precisa estar agora. Então, eu quero saber onde eu vou estar no futuro, analisando o meu passado para definir onde eu vou estar agora. A minha gestão é o presente. Então, eu tenho que ver perspectivas de ganho, perspectivas de melhora, ter uma certa ambição onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para mim chegar onde eu quero ir. Então, a gente se espelha em nomes que a gente vê que tiveram um grande desenvolvimento, que tiveram, né, patamares, alcançaram patamares onde a gente quer chegar, e a gente sempre tenta se alinhar, né, onde a gente vê uma possibilidade de ganha-ganha, né? Eu, particularmente, né, conheci aí um pouquinho da história da 3S Corp, né, como corporação em geral. Isso aí, joga com fé. Não, mas eu gostei muito, muito da história e trajetória de expansão e crescimento, principalmente visualizando os números de crescimento e de resultados. Eu acho que hoje eu sou voltado, né, o meu principal método é foco em resultado. Eu preciso saber o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero estar, né? Então, a gente sabe que tudo é um processo na vida, né? Não adianta eu querer que tudo esteja entregue pronto, que não vai ser. Mas se eu não tiver uma ambição, se eu não saber onde eu quero ir, se eu não saber onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, eu tenho que ter bem claro e definido, analisando, né, a minha própria capacidade, analisando a minha história, saber onde eu quero ir e o que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos. Super bom, cara. E parabéns pela trajetória. Certamente eu anotei aqui algumas diversas aspectos aí que tu comentou. São bastante clichês, mas eu acho que são norteadores aí de toda a tua carreira e a forma com que tu pensa fora da caixa. O quanto tu tá sempre aberto a novidades e o quão dedicado, profundamente dedicado tu és, e isso é um reflexo, claro, da trajetória da família, que tu pode observar, mas tu consegue colocar isso em prática no teu dia a dia. Então, parabéns. Obrigado pela tua, de novo, aula, né? Tu tem um profundo entendimento aqui, e isso agrega muito para a nossa carteira de clientes, e que nós tenhamos cada vez mais clientes que possam aí, né, fazer uso desse teu entendimento todo de logística internacional. Eu vou te pedir uma abertura para te fazer também uma única pergunta. Olha aí! Como tu projeta essa empresa que tu construiu, né? Para daqui 5, 10 anos, qual é a tua visão de crescimento, expansão e
aonde tu quer chegar, porque a gente vê aí que tu normalmente chega onde tu quer. Todos, né? A gente tem uma... Legal a pergunta. Eu não vou dar tantos spoilers assim dentro daquilo que a gente tem em termos de pensamento estratégico, mas certamente Gabriel e eu, quando a gente compôs isso lá de uma maneira bastante embrionária no início da nossa trajetória, nós já queríamos ter uma empresa que não fizesse apenas uma atividade específica, mas que nós pudéssemos agregar dentro do cliente de outras maneiras complementares. E cada vez mais a gente tem conquistado isso, cara. Seja no aspecto de comércio exterior, que é a nossa entrega principal, complementar a outras situações, como, por exemplo, área comercial, enfim, gestão e governança como um todo. A gente tem cada vez mais a gente teve a oportunidade de contribuir com os nossos clientes complementarmente à nossa atividade fim. E quando a gente montou a estrutura da 3S Corp no ano passado, o objetivo era ter um grupo, exatamente isso, nós temos uma folha guardada, o Gabriel tem isso ainda, uma folha onde nós colocamos um grupo, uma holding, não tinha nome, era uma holding, e que nós tivéssemos diversos serviços, né, dentro desse macroambiente, como um full service em comércio exterior que nos tornamos. Então, capilarizar Brasil e expandir em termos internacionais é uma das nossas principais entregas para os próximos anos, né? Então, a gente tem essa ambição, esse objetivo e todo mundo envolvido nesse processo, seja, empresa de tecnologia, empresa financeira e tudo aquilo que a gente já compôs em termos de estrutura vão ser os próximos passos aí da construção do Grupo 3S Corp, que já está no nosso planejamento estratégico. É um pouquinho daquilo que a gente vai fazer, depois a gente vai aprofundando, mas é isso aí. Fechou, muito obrigado. Nada, que isso. Se tu busca expandir os teus negócios e entende que ele pode se dar por intermédio da importação ou da exportação, eu te faço um convite. Acesse o link que está na descrição desse episódio e fala com um dos nossos especialistas para entender todas as oportunidades que o comércio exterior tem a te oferecer. Certamente esse episódio aqui com Epitácio Sandra. Tem alguém que te chama de Epitácio? A tua mãe chama de Epitácio? Depende do que eu faço. Tá Minha bom. mãe me chama de Epitácio. Normalmente é o PP. Tudo bem. Aqui para nós é Pepe. Esse episódio com o Pepe certamente foi muito valoroso. E eu vou te fazer um convite complementar. Nós fizemos a gravação do episódio número 5 com o Josiano Mota, também é um profissional de Comex, trabalhou com Freight Forwarder e hoje está na linha de frente de uma empresa de tecnologia para cotação de fretes internacionais. Então, vai ser complementar a isso que nós falamos aqui sobre estratégias, sobre definições. E te agradeço muito por ter nos acompanhado até aqui. Por favor, encaminhe esse conteúdo para empresas de Comex, para profissionais de importação e exportação, porque os insights que o Pepe trouxe, tanto de carreira quanto de atividade no dia a dia como TLD, vão ser, como eu falei, muito valiosos aí para o dia a dia do Comex. Te agradeço e até o próximo 3S Talks.